Esquema de risco. Operação Fortuna. Direção: Guy Ritchie. Roteiro: Ivan Atkinson. E Marnie Davis. Elenco principal: Jason Statham, Aubrey Plaza, e Cary Elwes. Título original: Operation Fortune, Rousey the Gang. Em Esquema de Risco, Operação Fortune. O agente secreto Orson Fortune é o personagem do ator Jason Statham do elenco. Orson e seus companheiros, eles recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood para ajudá-los em uma missão importante e também arriscada. Quando a venda de uma nova tecnologia de armamento mortal
ameaça perturbar a ordem mundial. Todos os recursos se mostram necessários para combater esse inimigo. O meu nome é Wilke Souza. Eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje vamos fazer uma análise completa desse filme. Esquema de risco Operação Fortuna. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Estamos na meta de atingir 30 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, se você quiser dar esse apoio para nós, se inscreve e deixa seu like, para que esse vídeo seja entregue pelo YouTube a novos públicos e novos espectadores que ainda não conhecem um filme ou querem assistir um filme de qualidade. Então, vamos iniciar a nossa análise desse filme a partir de agora. E você está assistindo ao canal WeMax Studio. Em 2023, existiu aquela grande expectativa, pelo lançamento de grandes blockbusters. E já vou escancarar que eu, particularmente, não esperava nada desse e me diverti muito assistindo a esse filme. Eu achava que ia aturar, quase 2 horas do Jason Statham em cenas de perseguição, porradaria e aquela expressão rabugenta de sempre. Então vocês, incríveis como vocês sempre são, já notaram que a questão é mais profunda que um cigano, Então não estou questionando o talento de vocês. Só estou complementando. Ele se apropriou tão bem de um estilo carente de referências hoje em dia, que igual a outros filmes, diferente de outros filmes que não trazem muito entretenimento e não fazem o menor sentido, e também não chegam nem próximo desse papel. E essa produção funciona que é uma beleza. Então temos aquele jeito canastrão. E é lógico, isso é um elogio, meu amigo? Eu estou elogiando. Encaixa bem demais na proposta de Guy Ritchie. Fora a química, com seus colegas, veteranos, tarimbados e algumas caras novas no filme, que acaba também resultando em diálogos de ótima simbiose. Então depois eu detalho isso, Vamos trocar uma ideia
sobre o ex, né, da Madonna. Conhecido e respeitadíssimo por longas de gangsters repletos de ação, vinha alternando com momentos que só Jesus na causa. Em alguns dos títulos, apenas com muita boa vontade do público, para não ser um desastre completo. Então é verdade que o cidadão acabou se aventurando em outros estilos, fora completamente da zona de conforto, como Aladdin e o péssimo Rei Arthur, a Lenda da Espada. Eu não sei se vocês já assistiram a esse filme, né? Claro que quando o fracasso tira aquele toque-toque na porta, ele retoma a estrada dos tijolos amarelos, como no filme Infiltrado, lançado no ano de 2021. Mas aqui o diretor Guy Ritchie, ele vai muito além. E existe essa retomada, uma volta aos trilhos, mas você já sabe, né, meu amigo? O trem é diferente. Então hoje nós temos aqui no nosso conteúdo uma mistura de um filme de assalto e comédia de espião, cheia de adrenalina, piadas de duplo sentido, como tem, né? Tem bastante. E também lutas muito bem coreografadas. Statham Styles. É um filme divertidíssimo. Então, claro, né, que quem espera por algo que mude nosso olhar, né, sobre cinema. Então lá vou eu, né, mais que modinha, né, francamente. Óbvio que eu quero conferir a tecnologia de ponta aplicada na sétima arte. Obras que mudem minha percepção ou que aguçem minha curiosidade. Com um roteiro magnífico, de tão coerente e também emocionante. Mas também quero entrar numa sala, né? Relaxar, dar boas risadas, sem ter de pensar muito. Sabemos, né, que o mundo já está pesado demais ultimamente, para termos, né, que encarar a realidade também na ficção. Então, voltando, mesmo competindo com o poderoso Avatar, o Caminho da Água, e ainda numa semana repleta de estreias quentes, o cineasta ele se contentou em criar 114 minutos de entretenimento simples, mas muito empolgante. O saldo é uma pipoca satisfatória e também muito honesta. Então é óbvio, mas não tem problema algum nessa obviedade. O agente que tenta impedir que o charmoso traficante de armas, personagem de Hugh Grant, fique ainda mais bilionário,
com a venda do contrabando misterioso da vez, que foi roubado de um laboratório secreto, né? Como sempre, né? Como se for comparar com outros filmes. Confortável na proposta lúdica e nessa simplicidade. O elenco com nomes de peso tem liberdade para brincar, né, com o sarcasmo. Então aí que tenho que destacar a ironia, né? A ironia não, quero dizer, desculpe, a irônica Sarah Fidel, que ela é interpretada pela ácida Aubrey Plaza. E até quando não está em quadro, ela se faz relevante, né? Essa mulher é um helicóptero. É um retorno às raízes cômicas, repleta de trocadilhos e uma dose também extra, né, de carisma. E que ajudam, né, até o mediano Josh Hartnett a entregar uma grande atuação. Já Grant, por exemplo, ele mantém a performance exagerada o tempo todo. Mas é justamente por isso que está incrível e é um ótimo vilão. Então pouco importa que a vitória dos mocinhos será conquistada sem baixas. Nem o arranhão sequer, né? Como sempre, né? Já tô acostumado a assistir os filmes do Jason Statham. Nem se arranha, não. Ou que a grande reviravolta é baseada numa traição, né? Anunciada desde o início. Mas eu não sei, né? Talvez seja porque os roteiristas dão aula de como prender, né, a atenção do público. Então, um dos melhores trabalhos do diretor foi esse nos últimos anos. Sem vergonha de ser julgado, despretensioso, daquele jeito que tanta falta faz. Abre aspas. Ronald, você já esculachou material bom. Esse vai passar ileso acima, velho? É uma pergunta. Fecha aspas. E também como não amar, né, essa galera que me acompanha, né? Tanto nesse canal quanto nos outros canais também que eu trabalho. Até nos shorts, né? E também sem problema, né, mano? Então pode ser implicância minha, né? Como é notório, eu defendo essa causa. Bato nessa tecla, ou sou apenas insistentemente chato mesmo, né? Como alguns comentários que eu recebo. Mas esse título, em português, eu não entendi, né? Tipo, a inversão, né? Eu achava que o Brasil poderia dar uma melhorada nesse título, né? Mas o original é Operation Fortune Rouse the Gang. Então, tipo, o Operação Fortune, presente nos dois, né? É o sobrenome, né, do personagem principal. Que, na minha humilde opinião, e que faz todo sentido, né, pelo resultado alcançado. Pensado no início, né, também de uma franquia. Mas aqui virou completamente e não faz sentido algum. Eu achei que poderia dar uma melhorada.
Então, se você percebeu isso, né, você pode deixar um comentário aí sobre o que você acha disso, né, mano? Você que diz aí, não sei, né? Mas vamos continuar a nossa análise, né? À primeira vista, parece que embarcaremos numa viagem repetida e também genérica. Jason Statham interpretando um brutamontes considerado essencial para o êxito de uma missão ultra secreta. E Guy Ritchie reafirmando suas credenciais como diretor, capaz de fazer mirabolantes cenas de ação, às vezes muito mais estilosas e exibicionistas do que outra coisa. E, pois bem, né? Por essas e outras, não é aconselhável, né, julgar os livros estritamente pelas capas, né? Ou confinar prematuramente os artistas nas caixinhas que tantas vezes são criadas para separá-los comercialmente. Então, Esquema de Risco, Operação Fortune é um filme de espionagem com tons e elementos clássicos. Governos saqueados por inimigos sorrateiros e absolutamente cirúrgicos em suas ações. Um protagonista tão jeitoso e tão genioso quanto habilidoso. Coadjuvantes carismáticos que dinamizam o desenvolvimento da história. E executivos desalmados puxando as cordinhas, né? Como se os demais agentes do plano fossem marionetes úteis a serem descartadas depois, né? E no entanto, não contemplamos um longa-metragem que somente reutiliza velhas fórmulas e estereotipos do filão, né? Mas um motivado por evidente autoconsciência. E do mesmo modo, não estamos no campo da paródia e da sátira, mas no da reprodução proposital de componentes e tiques em prol de algo surgido a partir de uma tradição. Então trata-se de uma divertida viagem pelas curvas, né, consolidadas dos filmes de espionagem. E se nós esperávamos de Jason Statham apenas mais uma performance funcional como herói de ação, nos surpreendemos com a exploração de seu insuspeito talento cômico. E claro, né, que há cenas de seu personagem, Orson Fortune, mostrando quem manda realmente na corrida, né, por algo que foi roubado do governo britânico. O astro é perito nessas sequências que demandam coreografias e a representação de força brutal. Mas talvez poucos diretores anteriores utilizaram de modo tão eficiente a sua capacidade como artista cômico, condizente com um tom brando
e de certa forma refinado do humor presente em Esquema de Risco Operação Fortune. Jason Statham, ele oferece ao espectador o núcleo nervoso dessa reprodução de clichês solidificados ao longo dos anos nos filmes de espionagem. Ele esbanja o dinheiro do contratante em vinhos caros. Não se faz de rogado ao gastar outras quantias proibitivas durante a missão e exerce com certo desdém a sua vocação pela aniquilação dos oponentes. Então, tipo, é como se agisse, né, sempre respaldado pela certeza de que nada de grave acontecerá consigo, e tampouco com os seus companheiros. Afinal de contas, ele representa o bem lutando contra o mal. O diretor Guy Ritchie igualmente faz jus à fama quando as cenas pedem ação empolgante, mas também subverte expectativas ao dar bastante atenção ao modo como as sutilezas atribuídas ao humor respaldam a grande e bem-humorada homenagem. Então, basicamente, quando a trama é um museu de grandes novidades, como diria Cazuza, Orson Fortune é incumbido de impedir que um instrumento misterioso e potencialmente destrutivo caia nas mãos erradas, e tem a ajuda de uma equipe de notáveis e se depara, né, com diversos inimigos. E no entanto, essa corrida contra o tempo acaba se tornando uma desculpa para Guy Ritchie brincar, né, com os códigos do filme de espionagem. Ora observando-os no que eles têm de mais ridículo em contato com a realidade, e ora oferecendo decalques carregados ali por um senso de celebração. Então, a certa altura, pensamos DNSE, o que é o tal dispositivo, pouco importa a identidade do verdadeiro vilão, pois a viagem, né, ela passa a ser fundamental e não os destinos, e essa jornada é repleta de homens falastrões, endinheirados, que utilizam a caridade como disfarce para as suas maldades, festas nababescas, em que negociatas ilegais são fechadas, homens arrões que existem basicamente para movimentar os trechos de ação. E claro, deslocamentos pelo mundo, né, no melhor estilo de James Bond. Entre os coadjuvantes, o destaque é Sarah Fidel, personagem de Aubrey Plaza, especialista em quebrar sistemas de segurança. Ela é dona das sacadas mais cáusticas do filme. A atriz norte-americana, ela rouba a cena sempre que aparece, seja como a mulher fatal, clássica das histórias de espionagem,
ou mesmo encarnando um contraponto considerável à predominância masculina nesse universo. Então, basicamente, esquema de risco Operação Fortune, ele não alcançou, né, voos ainda maiores por conta de alguns buracos ali no roteiro. Mas isso não significa que ele é um filme ruim. Ele é um filme excelente. E o roteiro foi assinado por Ivan Atkinson, Martin Davis e também Guy Ritchie. E vide o sumiço de personagem, né, durante ali um período de tempo extenso demais. E além disso, há conveniências que passam um pouco do ponto, mesmo tendo em vista o gesto de dar uma banana para a realidade e abraçar o absurdo como elemento essencial e também canônico dos filmes de espionagem. Então, um dos melhores trabalhos do diretor foi esse nos últimos anos. Sem vergonha de ser julgado, despretensioso, daquele jeito que tanta falta faz. Abre aspas. Ronald, você já esculachou material bom. Esse vai passar ileso acima? É uma pergunta. Fecha aspas. E também como não amar, né, essa galera que me acompanha, né? Tanto nesse canal quanto nos outros canais também que eu trabalho. Até nos shorts, né? E também sem problema, né? Então pode ser implicância minha, né? Como é notório, eu defendo essa causa. Bato nessa tecla ou sou apenas insistentemente chato mesmo, né? Como alguns comentários que eu recebo. Mas esse título, em português, eu não entendi, né? Tipo, a inversão, né? Eu achava que o Brasil poderia dar uma melhorada nesse título, né? Mas o original é Operation Fortune Rouse the Gang. Então, tipo, o Operação Fortune, presente nos dois, né? É o sobrenome, né, do personagem principal. Que, na minha humilde opinião, e que faz todo sentido, né, pelo resultado alcançado. Pensado no início, né, também de uma franquia. Mas aqui virou completamente e não faz sentido algum. Eu achei que poderia dar uma melhorada, né? Então, se você percebeu isso, né, você pode deixar um comentário aí sobre o que você acha disso, né, mano? Você que diz aí, não sei, né? Mas vamos continuar a nossa análise, né? À primeira vista, parece que embarcaremos numa viagem repetida e também genérica. Jason Statham interpretando um brutamontes considerado essencial para o êxito de uma missão ultra secreta. E Guy Ritchie reafirmando suas credenciais como diretor, capaz de fazer mirabolantes cenas de ação, às vezes muito mais estilosas e exibicionistas do que outra coisa. E, pois bem, né? Por essas e outras, não é aconselhável, né, julgar os livros estritamente pelas capas, né? Ou confinar prematuramente os artistas nas caixinhas que tantas vezes são criadas para separá-los comercialmente.
Então, Esquema de Risco, Operação Fortune, é um filme de espionagem com tons e elementos clássicos. Governos saqueados por inimigos sorrateiros e absolutamente cirúrgicos em suas ações. Um protagonista tão jeitoso e tão genioso quanto habilidoso. Coadjuvantes carismáticos que dinamizam o desenvolvimento da história. E executivos desalmados puxando as cordinhas, né? Como se os demais agentes do plano fossem marionetes úteis a serem descartados depois, né? E no entanto, não contemplamos um longa-metragem que somente reutiliza velhas fórmulas e estereotipos do filão, né? Mas um motivado por evidente autoconsciência. E do mesmo modo, não estamos no campo da paródia e da sátira, mas no da reprodução proposital de componentes e tiques em prol de algo surgido a partir de uma tradição. Então trata-se de uma divertida viagem pelas curvas, né, consolidadas dos filmes de espionagem. E se nós esperávamos de Jason Statham apenas mais uma performance funcional como herói de ação, nos surpreendemos com a exploração de seu insuspeito talento cômico. E claro, né, que as cenas de seu personagem, Orson Fortune, mostrando quem manda realmente na corrida, né, por algo que foi roubado do governo britânico. Então temos aquele jeito canastrão. E é lógico, isso é um elogio, né, meu amigo? Eu estou elogiando. Encaixa bem demais na proposta de Guy Ritchie. Fora a química, né, com seus colegas, veteranos, tarimbados e algumas caras novas no filme. Que acaba também resultando em diálogos de ótima simbiose. Então depois eu detalho isso, né? Vamos trocar uma ideia sobre o ex, né, da Madonna. Conhecido e respeitadíssimo por longas de gangsters repleto de ação, vinha alternando com momentos que só Jesus na causa, né? E alguns dos títulos apenas com muita boa vontade do público para não ser um desastre completo. Então é verdade que o cidadão acabou se aventurando em outros estilos, fora completamente da zona de conforto, como Aladdin e o péssimo Rei Arthur, a Lenda da Espada. Eu não sei se vocês já assistiram a esse filme, né? Claro que quando o fracasso tira aquele toque-toque da porta, ele retoma
a Estrada dos Tijolos Amarelos, como no filme Infiltrado, lançado no ano de 2021. Mas aqui o diretor Guy Ritchie, ele vai muito além. E existe essa retomada, uma volta aos trilhos, mas você já sabe, né, meu amigo? O trem é diferente. Então hoje nós temos aqui no nosso conteúdo uma mistura de um filme de assalto e comédia de espião, cheia de adrenalina, piadas de duplo sentido, como tem, né? Tem bastante. E também lutas muito bem coreografadas. Statham Styles. É um filme divertidíssimo. Então, claro, né, que quem espera por algo que mude nosso olhar, né, sobre cinema. Então lá vou eu, né? Mais que modinha, né? Francamente. Óbvio que eu quero conferir a tecnologia de ponta aplicada na sétima arte. Obras que mudem minha percepção ou que aguçem minha curiosidade. Com um roteiro magnífico, de tão coerente e também emocionante. Mas também quero entrar numa sala, né? Relaxar, dar boas risadas, sem ter de pensar muito. Sabemos, né, que o mundo já está pesado demais ultimamente, para termos, né, que encarar a realidade também na ficção. Então, voltando, mesmo competindo com o poderoso Avatar, o Caminho da Água, e ainda numa semana repleta de estreias quentes, o cineasta ele se contentou em criar 114 minutos de entretenimento simples, mas muito empolgante. O saldo é uma pipoca satisfatória e também muito honesta. Então é óbvio, mas não tem problema algum nessa obviedade. O agente que tenta impedir que o charmoso traficante de armas, personagem de Hugh Grant, fique ainda mais bilionário com a venda do contrabando misterioso da vez, que foi roubado de um laboratório secreto, né? Como sempre, né? Como se for comparar com outros filmes. Confortável na proposta lúdica e nessa simplicidade. O elenco com nomes de peso tem liberdade para brincar, né, com o sarcasmo. Diálogos propositalmente cafonas, como, abre aspas, não se coloca gasolina barata, né, em uma Ferrari, fecha aspas. Isso é uma palavra de Orson se referindo ao seu colega de elite que está bebendo um vinho caro. Então caem como uma luva na progressão que não visa a resolução do crime, mas a criação de uma experiência cheia de pontos de identificação. Então, desse modo, a sensação de, abre aspas,
já vi esse filme antes, fecha aspas. Também não é inimiga, né? Vírgula. Mas uma enorme aliada, né? Guy Ritchie. Ele mergulha no universo conhecido e ele demonstra consciência de seu funcionamento. Por isso, empresta na cara dura de exemplares anteriores e ele distorce levemente seus componentes em busca de um resultado entre o tributo e a empolgante tiração de onda. Outro membro que é do elenco que merece também destaque especial. Ele se chama Hugh Grant. Ele que deita e rola com o mercador de armas. Exagerado e com um fraco apelo. E também fraco pelo astro de cinema vivido por Josh Hartnett. Aliás, né, a brincadeira entre a realidade e a representação também poderia ser melhor aproveitada, né, na minha opinião. Mas ainda assim rende boas sacadas num filme compromissado com a manutenção da chama do puro entretenimento. E basicamente eu vou finalizando a minha análise por aqui. O que eu queria falar sobre esse filme é isso, beleza? E essa é a minha recomendação de hoje para você. Eu te convido novamente, se você chegou até aqui nesse vídeo, a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos na meta de atingir 10 mil inscritos aqui nesse canal. O canal tá novinho, esse é o segundo lançamento do canal. Então, se você quiser dar uma força para nós, se inscreve aí e deixa o like, beleza? Então, basicamente eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E se inscreve e ativa o sino, né, mano? Para tu receber novos filmes top para você assistir com sua família. E até o próximo vídeo. Tchau.